Bem-vindos a mais um Insights Digitais. Eu sou Daniel Pereira e eu tô aqui hoje com um cara chamado Miguel Carboni, que eu tive o prazer de fazer projeto junto com ele já no passado e recentemente a gente se encontrou em um evento e eu falei, putz, agora não vai ter jeito, eu vou ter que chamar esse cara para bater um papo comigo no podcast. Ele é um dos principais parceiros da IBM e ele tem um selo que pouquíssimas empresas têm no mundo de parceiro da IBM. Miguel, bem-vindo, obrigado por você estar aqui batendo esse papo. Pelo que a gente já conversou aqui nos bastidores, vai ser fantástico e transformador para muitas pessoas, principalmente para quem quer empreender. Miguel, quer falar um pouquinho aí de você? Não, vamos lá, é um prazer estar aqui e use e abuse aí, vamos conversar ajudar o pessoal aí. Perfeito. Cara, quando você começou a contar um pouco da sua história, eu já pude reparar que MC Miguel Carboni na sua empresa, então eu imagino que tenha toda uma história por trás da MC. E eu queria que você fosse lá atrás mesmo, de quando surgiu, ou de quando você teve ideia de ter empresa, como é que aconteceu? Conta um pouquinho pra gente aí o que é isso aí. Então, muitas vezes o pessoal fala que empreender tem que planejar, né? Então, às vezes as coisas vão acontecendo, né? Então, eu estava fazendo faculdade, estudava Ciências da Computação na USP, aqui no Instituto Matemática e Estatística, né? E fazia estágio na Tectoy, a gente trabalhava com joguinhos, Master System, Mega Drive, nacionalizava os joguinhos, né? Junto com três caras fascinantes lá, que era o Cláudio, o gerente, o Nerimir, Maurício, até hoje tenho contato com os caras. Então nós éramos estagiários lá. Com isso começou a aparecer algumas oportunidades de fazer caixa eletrônico. Começou aquele boom dos bancos. Pela Tectoy mesmo? Não? Pela Procomp. Tá. Então a Procomp tinha alguns parceiros e eles começaram a buscar recursos aí para fazer caixa eletrônico. E a gente começou a fazer caixa eletrônicos. Provavelmente muita gente já tirou dinheiro em software nosso. Né? Então a gente fazia bastante caixa eletrônico. Servidores de agência bancária, protocolos telefônicos, protocolos de TCP/IP, ou seja, aquele software básico mesmo. Só que chegou uma hora que é o seguinte, eu precisava receber, né? Então ninguém me contratava como funcionário e eu estava trabalhando. Chegou uma hora que eu precisava receber. Então eu e a minha esposa, que eu já era casado, casei muito novo, casamos com 21 anos, assim, não temos nada que não construímos juntos, né? Então a empresa nasceu junto, eu desenvolvia e ela tomava conta de toda a parte administrativa, né? A empresa nasceu primeiramente para a gente poder receber. Então a gente estava fazendo a faculdade e fomos trabalhando, aos poucos precisava de projeto, eu ia contratando, ia fazendo colaboração com o meu pessoal lá que conhecia na faculdade e isso foi crescendo, né? Então fazendo caixas eletrônicos, a gente foi crescendo, aprendendo, começando a vender projetos. Com isso, nós antigamente nos tornamos da IBM, ele tinha um programa chamado Best Team. Então, mas você já, nessa época do caixa eletrônico, você precisava de serviço para Procomp. Aí você já virou uma parceira IBM, não? Como é que não, o que acontece? Para entregar os projetos da Procomp, tinham caixas eletrônicos que eram antigos Interboards que eram marca IBM. Tá. E usava, o OS2 Warp. Eu lembro disso. Então, o que aconteceu? A gente tinha que se especializar nas infraestruturas, nos softwares onde a gente desenvolvia. E a gente estudava e tirava certificações nesses ambientes. Então, com isso, a gente se tornou esse Best Team IBM. Era uma equipe que fazia entrega em alta qualidade. Aí dava esses parceiros de entrega. Então, a gente sempre foi um fazedor, né? A gente entregava que é aquilo que a gente fala. Alguém vem com a sua ideia, com o seu sonho, a gente faz ela se tornar realidade. Esse é o nosso slogan sempre. E aí, com isso, a Procomp nos mandou para analisar dados. Aí começou a nossa estratégia em dados. Com isso, nós fomos avaliar o banco de dados Informix, que era muito famoso naquela época, né? E nos tornamos um dos maiores especialistas do banco de dados Informix e hoje a gente ainda é referência técnica mundial nessa tecnologia. Tanto é que a gente fez um projeto em paralelo com os seus consultores de Informix. Né? Exatamente. E aí a gente começou a trabalhar, ou seja, fomos crescendo sempre como uma empresa de delivery. A Informix, a HP, a Procomp vendiam projetos e nos levavam para entregar esses projetos. E aí a gente foi crescendo como uma empresa de delivery. Por exemplo, nós fizemos um projeto para HP, as primeiras centrais telefônicas de celular que vieram para o Brasil,
a gente fez todo o protocolo de comunicação delas para poder fazer o billing, a coleta de CDRs. Perfeito. Então, assim, tem muito software básico que estão por aí que a gente acabou trabalhando aí embaixo de grandes empresas. Então, esse foi o nosso começo. Nós éramos uma equipe especialista, altamente especializada, embaixo de grandes empresas, como IBM, HP, Procomp, Informix e assim sucessivamente. E você era o head de tecnologia da empresa. O empreendedor, você sempre atuou como CEO. Exatamente. E você também fazia tanto papel na parte técnica quanto papel no dia a dia da corporação em si. Exato. A minha esposa me ajudava na parte administrativa, financeira toda. E a gente tocava, tipo, eu era como se fosse um arquiteto de software e controlava as equipes de delivery, né? Perfeito. Desenhava e fazia tudo. Aí com isso foi crescendo, a gente foi ganhando renome local e internacional, né? E fomos crescendo. Nos anos 2000, nós nos tornamos muito importante mundialmente no mundo de dados Informix, né? E tinha grandes concorrências de performance, Oracle contra Informix e assim sucessivamente. E a gente sempre ganhava, né? Tanto que eu comecei a ser conhecido como Oracle Killer, né? Em termos de... Porque eram assim... Legal. Em termos de tecnologia, os bancos são extremamente similares, não existe... Mas só que cada um tem os seus botõezinhos. E a gente aprendeu a usar muito bem os botõezinhos de Informix, porque eu era um usuário, né? Eu desenvolvia software para aquilo. Entendi. E aí a gente, nas concorrências, ajudava muito a Informix ter sucesso. Com isso, a gente teve acesso ao laboratório. E hoje a gente ainda é bastante reconhecido nesse meio de dados, né? E aí, no final da história, a IBM comprou a Informix. Com isso... Isso anos 2000, Anos né? 2000. Anos 2000, a IBM comprou a Informix. Eu saí, e aí nós agregamos mais uma coisa. Eu não vendia produtos, eu vendia meu delivery, meu projeto. Entendi. Com isso, eu acabei me tornando uma revenda de produtos também. Entendi. Né? Com a nossa expertise ao redor de dados, a gente cresceu na unidade de negócios da IBM, que hoje é conhecido como Dados e Inteligência Artificial. Tá. Então, hoje, além de o reconhecimento no mundo Informix internacional, onde o nome Miguel Carbone é conhecido, a MC é reconhecida como um dos principais parceiros para soluções de dados e inteligência artificial. Então, a gente usa a IBM e outros, mas a IBM é nosso principal parceiro. E aí nós oferecemos plataformas e soluções altamente legais, vamos falar assim, avançadas nessa área de dados, até de transformação digital baseada em dados, usando as tecnologias maioria IBM. Agora tem Watson X, inteligência artificial, todas essas coisas. Você falou um ponto muito importante, que você passou a ser reconhecido da IBM como Miguel Carbone. Exato. Dá uma dica aí, como é que as pessoas se tornam reconhecidas pela empresa, pelo parceiro? O que você fazia de diferente? Na verdade, que aí os caras olhavam para você diferente. Primeiro, como toda empresa, é um reconhecimento financeiro pelo resultado que você gera. Tá. Segundo, pelos clientes, pelo comprometimento. Então, eu acho que isso é o nosso diferencial. Quando a gente vende algo, eu escuto o meu cliente e o projeto dele se torna meu projeto. A minha equipe meio que se junta com a equipe do cliente, a gente é muito flexível e foca, às vezes, não simplesmente o entregável. A gente foca muito o sucesso do cliente e a gente fala que a gente vira quase o nome que eles dão é Trustable Advisor, mas assim, a gente meio que se mistura com a estratégia do cliente, entende a estratégia do cliente para até corrigi-lo no que ele está contratando de nós. Perfeito. Para que ele atinja o sucesso dele. Porque se meu cliente não tem sucesso, eu não tenho sucesso. Então, esse é o nosso objetivo. E dizem, uau, que você falou, mas dizem que na consultoria exatamente o consultor bom é aquele que você não sabe se ele é consultor ou se ele é colaborador ou se ele é da empresa, ou se é um terceiro, né, cara? Tanto que os nossos clientes, a gente acaba tendo... Muita gente acha que a gente é funcionário, né? Eu não tenho clientes, é raro um turnover. Meus clientes são de 20 anos, 25 anos. Porque o que acaba acontecendo? O relacionamento de confiança começa ficando tão grande que o cliente vem conosco e fala assim, tenho essa estratégia para o ano que vem, estou pensando isso. E aí a gente ajuda ele, seria como se fosse uma pré-venda, mas é como um conselho baseado nessa proximidade, né?
ajudo ele a desenhar esse projeto que a gente, eu pego o sonho dele, né, a estratégia dele e pego o que tem de melhor de tecnologia e desenho aquilo para ele até saber contratar. Então, às vezes eu ajudo ele a montar o projeto para depois de 1 ano, 2 anos, ele me contratar para fazer aquele projeto. Perfeito. Então, é uma pré-venda muito legal. A gente tem acesso a muita informação, mas de puro networking, né? Perfeito. Puro networking. E esse reconhecimento que é legal. A gente, como você falou, a gente foi nomeado com reconhecimento, fomos um dos primeiros da América Latina, se não o único, hoje tem mais. A IBM reconhece profissionais como chamado IBM Champion. Então, o IBM Champion não é a IBM que escolhe, a gente é nomeado. Então, eu fui o primeiro da América Latina a ser nomeado por clientes estrangeiros. Então, clientes nos Estados Unidos e na Europa, que a gente não atuava como um fornecedor. Viajando e com essa atuação de trocar informações, a gente trocava informações com o mundo de dados, Informix, desenvolvimento C, como resolver problemas. Esses clientes nos nomearam como esse champion, que são como se fosse... hoje você tem o pessoal digital, né, que é o influenciador digital, são os influenciadores do mercado de tecnologia. Então, o IBM Champion é um reconhecimento onde os clientes falam, essas pessoas nos influenciam a tomar decisão. E esse reconhecimento nos dá um acesso, vamos chamar de privilegiado. Na verdade, o que é? A IBM faz reuniões periódicas conosco, os laboratórios, e tipo assim, para onde o produto está indo? A gente tem acesso a edições anteriores, ou então a gente estuda os produtos, tem acesso à informação antecipada e até orienta, dá feedback dos clientes, tipo, esse produto deveria ir mais para a direita e não para a esquerda. Então, quando a gente oferece um trabalho, um serviço para o nosso cliente, você carrega um peso diferenciado. Perfeito. Porque a gente tem, como ninguém faz nada sozinho, a gente tem uma rede de informação e de acesso que seja beneficiando, isso é carregado nos nossos projetos e nos nossos produtos. Então, o nosso nome é muito reconhecido e, por extensão, a nossa empresa, né? Então, esse é o nosso diferencial. E hoje, como é que o cliente chega atrás de você? A IBM também te indica? Sim. Basicamente, eu acho que hoje a grande fatia é de você vir indicado pela própria IBM, né? Pelo reconhecimento. A gente é indicado pela IBM e pelos nossos clientes. Perfeito. Então, hoje é um momento de mudança, a gente está sempre se reinventando, porque, assim, é uma venda muito difícil, porque é um serviço muito mais especializado. Então, hoje nós estamos nos reinventando, estamos criando temos um laboratório de inovação, estamos nos internacionalizando, mas a maioria dos nossos negócios é por indicação. São projetos críticos, longos, que às vezes não é a certeza que o projeto dá certo. É como o meu parceiro vai se comportar num momento de problema. Perfeito. Então, hoje, assim, todo mundo tem que fazer o que é correto, mas num problema, como o teu parceiro se comporta? E você falou uma coisa muito importante, que esses dias ainda eu ouvi até um cliente nosso da produtora falando exatamente isso, que um dos grandes diferenciais que a gente tinha, porque evento, esses dias evento acontece problema toda hora. É igual o software, cara, uma hora ele vai dar problema, um fornecedor não vai entregar. E o que ele percebe de valor nas empresas que ele contrata é exatamente a capacidade de resolver problemas de forma veloz. Porque imagina, um evento acontecendo. Você pode ter um cara que está tudo perfeito, maravilhoso, mas na hora que dá um problema, o cara trava, ele deixou todo perfeito, maravilhoso de lado porque parou o evento. Exato. E exatamente deve ser a mesma característica que as pessoas, que a IBM dá valor para esse tipo de profissional. É mais o cliente, porque às vezes é um serviço que ele nem contratou. Mas o cliente entra... Meus clientes são normalmente soluções que não podem parar. São críticas. Missão crítica. Assim, missão crítica, às vezes que nem tem usuário. Né? Por exemplo, eu tenho um cliente que faz autorização de convênio médico para quase o país inteiro, todo o mundo privado, quase 70% do mercado de operadoras de saúde. Se aquilo parar, vira um inferno. Assim, você não vai num hospital ou num convênio médico aí qualquer. Às vezes aquilo para, entra em system down e a gente é muito bom em gerir a crise. Em ficar... A nossa vida, a maioria das vezes, é gerir um problema sem saber o que está acontecendo para sair desse system down o mais rápido possível. E esse comportamento que a gente tem é de estar com o cliente, chorar com o cliente, rir com ele, que faz um grande diferencial. É aquele telefone ligado 24 horas por dia, atendendo qualquer cliente, independente se ele é teu cliente, se está contratado ou não, né?
Então, esse comprometimento com nossos clientes sempre foi o nosso resultado, o nosso diferencial e a nossa ética com os nossos parceiros, né? Seja a IBM ou a Intel ou qualquer outro que dão o nosso subsídio, né? Em termos de ética, né? A gente é reconhecido por não fazer nada errado e ajudar eles também no caminho certo. É que o sucesso de todo mundo é o nosso sucesso. E me fala uma coisa, bom, tecnologia é uma área que você tem que estar sempre atualizado, você depende de pessoas atualizadas, Exato. etc. E o que você usa hoje nesse mercado digital para manter você, pessoal, time? Qual que é o segredo aí para poder Eu costumo manter? falar que a minha equipe produz muito mais quando eu não tenho projeto. Por quê? Quando ele está, vamos chamar assim, ocioso em projeto, ele tem que estar estudando. Ele tem que estar se certificando. Ele tem que estar aprendendo alguma coisa. Então, às vezes a gente cria alguns projetos fictícios só para eles terem algo para fazer, mas é o que a gente vende. Nós vendemos conhecimento e comprometimento, né? E então é isso que eu quero do meu pessoal. É sempre estudar. E eu não contrato assim, eu sei essa linguagem. Eu contrato capacidade de aprender. Então, eu não estou muito preocupado se a pessoa é da faculdade ou não é, tem certificado. Ele é capaz de aprender e cumpre as datas. E me avisa dos problemas. E agora me conta, como é que você faz isso? Que são desafios de todo empreendedor, né? É a coisa mais difícil que tem. E isso foi um dos grandes problemas. E eu acho, olha que engraçado, o trabalho remoto é a pior coisa que tem para o iniciante. Porque você tem alguém de faculdade iniciando, eu não consigo ler pela faculdade a capacidade que ele tem de aprender e de produzir. Perfeito. Se ele ficar remoto, você manda ele fazer o serviço A e manda 20 pessoas, todas fazem o A, entrega, acabou. Se ele está num ambiente, você manda fazer, você vê o comportamento dele. Ele faz o A rapidinho, aí no café ele pergunta, como que está isso aqui? Como que não está isso aqui? Estourou uma bomba na Amazônia. Ele fala, me leva, eu não sei o quê. Então, o comportamento dele, você vê a capacidade dele aprender, ou ele é aquela predisposição. Ninguém investe em quem não acredita em si mesmo. Perfeito. Então, eu acho que assim, o pessoal jovem que só quer trabalho remoto, eles estão jogando excelentes oportunidades fora. Perfeito. Porque porque as oportunidades aparecem no dia a dia. Então, o teu chefe, o teu líder vai estar com um problema e você vai sentar do lado dele e falar, cara, como é que eu faço isso? Deixa eu te ajudar. Deixa eu ver não sei o quê. Aí você estuda algo que não estava agendado para você estudar, você ajuda a resolver o problema, você conseguiu uma oportunidade. Então, trabalho remoto é muito bom. Quando você tem um projeto fechado, um conhecimento fechado, com um trabalho começo, meio e fim. Perfeito. Mas nessa parte de aprendizado, o ecossistema... Desenvolver o programa conjunto. Exatamente. Hoje o que a gente faz? Eu tenho um esquema de entrega um pouco diferente. Eu divido um projeto em unidades de entrega. O que é uma unidade de entrega? São de 3 a 4 pessoas que eu jogo um projeto, eu divido entre esses 3. Eu não gerencio cada um deles. Esses 3 têm que me entregar isso. Esses 3 se autogerenciam. Eles têm que ser amigos, geograficamente no mesmo local, para poder sair e se autogerenciar. E a gente fala que é líder, não, porque a diferença é para simplificar a comunicação. Tipo, ele fala pelos 3. Então, a gente tem essas unidades de negócio espalhadas. E essa unidade eu divido meus projetos por essas unidades. E aí a gente consegue uma efetividade, uma eficácia muito bem. E eu não separo unidades que funcionam, porque senão você tem uma unidade eficaz, separa em 3 para ter 3 líderes legal, você ganha 3 unidades não eficazes, entendeu? E por experiência, para maximizar a eficácia e a efetividade nas unidades, sempre uma mulher por unidade. É mesmo? Porque homem é terrível, né? A gente é homem, a gente trabalha para o mínimo possível. Então, você pega uma unidade com 3 homens, a gente vai aos poucos fazendo o mínimo possível para ser aceito. A mulher ela é competitiva com ela mesma. Então, quando você põe ela numa unidade com mais 2 ou 3 homens, ela força a todo mundo a sempre melhorar, porque faz parte da personalidade dela, régua, né? Exatamente, você joga a régua para cima sempre. Então, a eficácia e a efetividade aumenta. Que sacada, E isso
por experiência. Não é... Não, mas é real. Eu estou pensando aqui basicamente com os filmes que a gente tem. Porque exatamente. assim, a gente trabalha com muita coisa ao mesmo tempo e você avalia qual é o mínimo que eu tenho que fazer para aquilo dar certo. Esse é um perfil de homem, porque você quer mudar para outra coisa. Resolver. A gente faz uma coisa por vez, né? E a mulher, ela desafia a si mesmo sempre. Se ela fez isso muito bem a outra vez, a próxima vez ela quer fazer melhor. E ela força a equipe a ser assim. Perfeito. E, cara, funciona muito bem. E, assim, não temos problema nenhum com iteração. Eu sei que um dos produtos, vou falar com produtos, né? Porque eu sei que é muito mais um Lego do que um produto especificamente. Um dos produtos que você trabalha é inteligência artificial. Sim. E qual que é o principal cenário que tem aparecido hoje para empresas como a sua para usar a inteligência artificial, pensando que hoje muita coisa está na mão do cliente? O que acaba vindo para você de demanda de IA? Normalmente vem um problema. Então, a gente costuma falar que as empresas ainda não estão, vamos supor, formalmente, são raras as empresas que iniciam um projeto de inteligência artificial ou de dados. Vamos chamar assim um projeto de dados. A inteligência artificial é uma consequência de uma maturidade de uma empresa usar os seus dados, né? Então, vamos lá. A maioria das empresas automatizou ou se transformou digitalmente, automatizou os processos. Esses processos geram dados. E esses dados estão espalhados na empresa. Esses dados espalhados são um problema. Porque quando ele precisa de qualquer informação ou relatório, ele tem que sair correndo atrás disso daí. Então, esse é o primeiro problema. Então, como as empresas, o que a gente costuma falar é, se você não assumir na sua empresa um projeto de dados e inteligência artificial, você como corporação, isso vai entrar pela porta de trás. Ou seja, se não entrar pela porta da frente, vai entrar pela porta de trás. Por quê? Tem diversas soluções de mercado, alguém estagiário, um gerente, não sei o quê, vai pegar uma planilha, vai subir em alguma coisa gratuita e vai começar a ter. Quando você menos espera, você não tem um projeto de inteligência artificial ou dados e você tem um monte que você não controla. Aí você tem problema de segurança, vazamento e tudo isso. Então, a inteligência artificial chega mais ou menos assim. Eu estou com a ideia de fazer isso. Ele ouve algo, então a inteligência artificial entra ou para uma automação de atendimento a cliente, que a gente fala inteligência artificial, mas é a interpretação da linguagem natural, automática, NLP, para fazer isso, ou para criar realmente um modelo matemático baseado em dados. Então, a gente que é uma plataforma de inteligência artificial, tá? Que ela se divide em 3 unidades para a gente poder dar qualidade. A primeira unidade é dados. Como eu te falei, os dados estão espalhados, chama watsonx.data. Vamos chamar nessa vertical, a gente organiza esses dados, dá um ponto único de acesso para a corporação. Então, não interessa se os dados estão espalhados, não estão espalhados, ou eu junto, eu montei o data lake, quer criar aquele repositório. A corporação vê um ponto único de acesso. Isso já é uma coisa que ajuda. Todo mundo pega no mesmo lugar. Só. Aí, o que melhora com isso? Aí eu consigo impor a segunda vertical, governança, que é segurança. Quem pode fazer o quê? Quem pode ver o quê? E assim sucessivamente. O que significa aquele dado, dicionário de dados. E a terceira é a inteligência artificial. O dado organizado, limpo, saneado, governado, aí sim eu pego a inteligência artificial, crio um modelo e acho comportamentos. A inteligência artificial não vai substituir o trabalho de alguém. Ela vai pegar alguém na tua equipe que trabalha com excelência, eu acho esse comportamento e replico esse comportamento. O que procura excelência. E aquele que é meia boca, eu vou tentar falar, cara, você se comporte como aquele. Então, a inteligência artificial vai direcioná-lo. Perfeito. Então, a gente vai procurar esse tipo de coisa. Então, quer ver um exemplo que a gente fez faz muito tempo, mas hoje poderia chamar de modelo matemático, inteligência artificial. Que o que chamam de inteligência artificial nada mais é do que análise de dados com estatística e padrões que a gente já faz há 30 anos. Muito tempo atrás. No final do governo Fernando Henrique, a gente foi chamado no Ministério do Trabalho para criar um modelo matemático para achar crianças, trabalho infantil e escravidão. A gente fala, pô, mas tem isso. Eu também estranhei. Aí o que a gente fez? Bom, tá bom. Fui no Ministério, a gente estava no governo, falou, me dá os dados que você tem. Aí você recebe dados de FGTS, os dados que o governo tem. Então a gente começa a pensar com o beabá. Com o que a gente faz? Bom,
o faturamento de uma empresa aumentou. Tá bom, deixa eu ver se ele contratou gente, né? Vamos lá no FGTS. Ah, não contratou ninguém. Ah, deixa eu ver se no imposto de renda da empresa ela comprou um material, comprou máquinas, equipamentos. Automatizou. Automatizou. Melhorou. Não comprou nada. Então, peraí, o faturamento dela aumentou, ela não contratou gente, ela não se automatizou. O que está acontecendo, né? Então, a gente ligava uma luzinha vermelha para dar uma verificada lá. Mas a assertividade estava muito baixa. Então, a gente não tinha assertividade nenhuma. E a gente procurando essas coisas. Aí a gente estava conversando num café, veio uma senhora, uma fiscal, uma auditora do trabalho, uma senhora mesmo, bem velhinha, olhou, o que vocês estão fazendo? Estamos tentando fazer isso. Vocês são tudo bobo, é fácil. Não, como que é fácil? Eu pago um almoço para o médico do SUS da cidade, sei tudo o que está acontecendo. Eu falei, mas por quê? Não, você vai lá, almoça com o médico lá, passa na UBS, né? E pergunta em qual região tem muito queimadura nas pontas dos dedos ou micro decepação, né? Microfragmentos que perde. Eu falei, mas por quê? Não, criança, mulher, normalmente a coisa é pesada, eles empurram com a mão, queima a mão, machuca o dedo. Então, assim, onde tem esse tipo de coisa, pode ir que vai ter trabalho infantil. Putz. Aí, nos dados aí o que eu peguei? Pedimos os dados do SUS, né? Quando a gente cruzou tudo, criou um modelo matemático que juntava o que a gente já sabia com esse modelo matemático, a primeira ação que foi feita achou 8.000 escravos. Assim, tinham locais que era a terceira geração que não sabia que existia cidade. Caramba, cara. Então, você analisar os dados te ajuda a tomar decisão. Então, é isso que a gente fala. A tua empresa, se você não cuidar do seu dado, qual é a tua diferença? Você tem 20 anos de mercado, 17 anos de mercado. Qual é a tua diferença com uma empresa que abriu do teu lado com 1 ano de mercado? A tua história. Se você não cuidar e blindar a tua história, você não é diferente do outro. O outro é até mais legal. Exatamente. Uhum. É mais vibe, é isso que a gente fala. Cara, ok, eu posso te ajudar com tecnologia, que a gente, normalmente o mercado nos chama em alguns momentos. Momento que a gente fala de revitalização, ele está com aquele, vamos supor, aquela solução antiga, tela verde, aquele banco de dados que ele não sabe o que fazer e tal. Então, a gente revitaliza isso para uma tecnologia nova e põe ele numa jornada correta. Tá. Então, esse é um reposicionar ele tecnologicamente. Exatamente. Né? Senão ele vai jogar aquele fora. Uhum. E a maioria do pessoal, vamos supor, tem Ingress, Informic, que funciona, não para nunca, ele abandonou aquilo. Só que ele não sabe que ele está com uma tecnologia que já põe ele no mundo da inteligência artificial. Ele só não sabe. Né? Então, a gente revitaliza. Segundo ponto, quando ele tem uma ideia, eu queria fazer isso, não sei como fazer. Então, é isso que a gente faz, que a gente transforma ele digitalmente, cria aplicativos e tal, mas de um jeito que esse dado gerado já ajude ele a tomar decisão. Não crie uma ilha. E o terceiro ponto é esse daí. Ele quer um projeto quero montar um repositório, um data lake. Como fazer isso corretamente, sem gerar vazamento de dados, falta de segurança, esse tipo de coisa. Você acaba, então, entrando numa camada até muito mais de educação do que de construção também. Você Exato. O cara a eu ensino entender o que ele precisa. Na verdade, o que eu costumo falar me fala o seu problema e o seu sonho. Não pense em como fazer. Porque como fazer somos nós. É a mesma coisa, você vai no arquiteto da tua casa e vai com o desenho da casa pronta. Cara, é o serviço do cara. Né? Porque às vezes em pensar como fazer, você limitou o que é possível. Perfeito. Né? E então a gente ajuda ele a montar direito. E a outra coisa, o que é de graça, nada é de graça. Se você está pondo os seus dados num serviço de dados de graça, o seu dado não é mais seu. Não é seu. Já foi. Né? E o que a gente coloca é toda a nossa solução e a inteligência é baseado no seu dado e no teu conhecimento. Tudo que a gente gerar pertence a você. A plataforma é minha, mas o conhecimento gerado é seu e o diferencial que isso gera no negócio é só seu. Perfeito. Se eu for trabalhar no teu concorrente, nem nada desse conhecimento vai para ele. Então, isso ninguém fala nesse momento, entendeu? Porque todo mundo quer, vamos sair usando aí. E não é bem assim, entendeu? Perfeito. E falando como empresa, acho que a gente tem como empresa várias jornadas e hoje com esse lance da inteligência artificial, como é que você está vendo o futuro das empresas de tecnologia em si?
O que você está vendo como empresa de consultoria? Qual que vai ser o grande papel delas? Eu vejo exatamente isso. Se as empresas de consultoria não se alinharem e ficarem comprometidas, que é o que a gente está, com o resultado do cliente final, elas vão ficar efêmeras, porque elas vão ficar uma mera revenda de um produtinho. Uhum. Porque as empresas, para terem sucesso, por exemplo, uma empresa que vende camisa, ela vai se tornar uma empresa de tecnologia que, por acaso, vende camisa. Vende camisa. Uhum. Né? Então, a tecnologia, para a empresa sobreviver, vai estar lá. Uhum. A gente tem que ajudá-las a entrar nessa tecnologia corretamente. Então, se a consultoria não for ética e ajudar que a tecnologia seja aderente à necessidade daquela empresa, elas vão morrer. Que essa é o que a gente está tentando fazer. Hoje a gente tem um conhecimento, a gente tem, como você falou, um Lego. Eu tenho que ter melhor de tecnologia embaixo de nós, né? Mas eu tento manter a exclusividade como um alfaiate. Eu tento ouvir o meu cliente e junto esse Lego e monto uma ergonomia que é só dele. E esse diferencial faz com que ele se destaque no mercado. E a característica dele eu ponho na tecnologia. Então, poxa, ele se comporta dessa maneira e esse é o diferencial dele. A gente faz que isso aconteça, né? Então, eu acho que esse é o nosso diferencial. E falando de empresa hoje, como é que você pensa no legado? O que você busca para frente com a sua empresa? Você tem herdeiro? Não? Como é que vai acontecer com a MC? Então, vamos lá. Nesse momento a gente está num hoje? processo de internacionalização. Uhum. A gente criou um departamento na empresa que está virando uma unidade, a parte que chama Data to Action. Tá. Né? Então, que nada mais inovação e tecnologia. Essa parte é justamente isso. Como eu crio soluções mais rápidas para que o pequeno cliente consiga usar toda essa tecnologia. O que na MC a gente conseguiu fazer, a gente está criando uma plataforma onde eu consiga democratizar mais essas soluções. A gente já está com algumas ofertas, uma área de inovação que a gente está mexendo muito com drone, com visual computing, para detecção de, assim, drones com inteligência artificial. Explica um pouco melhor. O que no Quer ver uma coisa? Contas, quem compra isso? O que A parte de agro. Agro, tá. Então, por exemplo, você está numa parte de agro, você vai com um drone lá, vamos supor, um milharal. O milharal, ele é todo amarelo. Aí, de repente, o drone está indo e eu acho uma mancha preta. Eu marco aquela mancha preta por um GPS, já processado. E aí, a parte de fungicida, ou seja lá o que for, vai só naquela área. Então, dá uma economia absurda, né, nesse tipo de parte. Tem um outro projeto que a gente fez uma prova de conceito chamado Embarcadeiro. É um projeto que, tipo, quando sai a safra, são muitas estradas de terra. Tem diversos caminhos para eles chegarem. Então, aqueles grandes caminhões, se tem muito buraco no caminho, eles não podem passar. Então, vai um drone na frente caçando o buraco para tentar falar para o cara lá atrás, cara, não vem por essa rota, vai por ali. Então, que é justamente aquilo, automatizar o trabalho de alguém, fazer o drone realmente enxergar, ao invés de alguém estar por trás dele. Quer ver uma coisa legal? Você faz eventos, certo? Você tem a recepcionista do evento. Tá. Ela conhece quem está vindo no evento? Não conhece. Então, se você botar uma câmerazinha, alguma coisa, e quando o cara está chegando, aparece para ela no celular, aquele é o Miguel, o CIO tal. Ela já fala pelo nome. Ou tem alguma coisa, ele está vindo com a esposa gosta de água com gás. Já tem, então, a gente consegue fazer um atendimento mais personalizado. Um outro teste que a gente começou a fazer é aquele marketing que você tem nos elevadores, né? Tá. Legal pra caramba. Só que tá bom. Você tem, sei lá, um velhinho, um senhor de idade, de um produto que é para jovem. Qual jovem? Então, se você fizer algum reconhecimento facial, tipo, você tá com o seu cachorrinho lá, vai vir de uma empresa de cachorro. Se você tá, falando alguma coisa, tal. Então, assim, você aprender a direcionar, né? Esse tipo de coisa. Então, já é a parte de visual computing, que a gente está trabalhando muito forte no desenvolvimento, mas basicamente para tentar ver como que eu ajudo os equipamentos a atenderem melhor o cliente. Por exemplo, num caixa eletrônico. Você está no seu caixa eletrônico, tem aquela câmera. Cara, você está com um boné, eu não preciso te reconhecer, mas se eu não vejo o seu rosto, aquele boné que fica escondido, eu posso travar o caixa eletrônico. Entendi.
para o segurança. Se tem 2 pessoas, o cara está com um aspecto de medo, sei lá, você trava o caixa eletrônico. Então, são maneiras de tentar resolver problemas. Fazer o que um humano deveria fazer, só que ele não está sempre ali. Que é aquilo, é escalar, né? Qual é o seu problema? Poxa, eu tenho o problema de achar lagarta numa plantação. Ok, solta um drone, a gente solta um filme, a gente faz uma inteligência artificial que se ele achar uma lagarta, ele avisa. Então, esses desafios que a gente tem e esse laboratório faz isso. E conforme esse laboratório vai achando soluções viáveis e replicáveis, ele entra para a MC como uma solução para ser vendável, entendeu? Perfeito. E tudo isso, querendo ou não, a gente está usando tecnologias da Intel, da IBM, seja lá o que for. Então, o que está de melhor para o pequeno, para o médio e para o grande. A gente está meio que democratizando a tecnologia. Perfeito. Miguel, a gente que é da área de tecnologia em si, que tem uma formação, eu muitas vezes eu fico surpreendido com algumas coisas que eu vejo pela velocidade que está acontecendo. Eu acho que, não sei se você tem a mesma percepção que eu tenho, mas imagina quem nunca teve acesso à tecnologia e agora vê essa transformação assim em uma velocidade brutal e está se sentindo cada vez mais incapacitado. Isso que eu vejo com alguns amigos meus que não são da tecnologia. O cara vai falar, cara, cada vez eu tô ficando mais burro e eu não consigo usar isso. Como é que você vê? Como é que essas pessoas podem usar a tecnologia para que elas realmente tirem proveito disso? Bom, primeiro, para o pessoal de tecnologia, quando você explica, ninguém entende, você não conhece tecnologia. Eu acho que uma das nossas artes, que foi um grande diferencial da MC, é conseguir falar com o técnico na linguagem mais profunda possível, mas traduzir isso de maneira inteligível. Então, a tecnologia ou a sua empresa só vai dar certo quando o que você faz é facilmente explicável. Perfeito. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala assim, os dados têm que estar limpos, saneados, não sei o quê, senão você vai fazer... Tem diversos jargões técnicos que o pessoal usa. Mas para ser de maneira simples, não adianta eu te dar um ferramental excelente se o meu dado, a minha fonte, é ruim. Então, assim, se os ingredientes da tua comida não são bons, não adianta ser seu melhor cozinheiro. Perfeito. A comida vai ser ruim. Né? Então, isso também é para a tecnologia. Só que isso precisa ser simples, precisa ser explicado. E eu acho que esse é o problema. Esse pessoal não está conseguindo entender o que está acontecendo. E tem outra coisa também. Muita coisa é moda. Né? Então, outra coisa que a gente se preocupa e protege os nossos clientes, chega muito isso. Pô, eu queria fazer isso, fazer aquilo. E a gente tenta ajudá-lo a ver o que é modismo do que é tecnologia que vai prosperar. Né? Mas, falando, como você perguntou, das pessoas, vai ter que estudar, vai ter que um pouco aquela barreira de não querer ler, entender os novos jargões, e não tem jeito, né? A tecnologia está para ajudar e você vai ter que aprender tudo que você faz 2 vezes, 3 vezes, pensa se não dá para botar uma tecnologia. A gente não é para fazer coisa repetitiva, a gente tem que criar coisa nova. Uau, né? Perfeito. Então, assim, cara, todo bom... Não se apega ao que você já se acostumou a fazer. Aprenda coisas novas quando fazer diferente. Se você chega, meu trabalho é tirar papel daqui por aqui, tirar papel daqui por aqui. Cara, você vai dançar. Pensa o seguinte, o que eu faço para automatizar esse processo e como que eu faço isso ser mais rápido? Então, assim, aprenda a questionar o que você faz. Se você não questionar e entrar na mesmice, você não tem futuro. Porque se você não fizer isso, se você não automatizar o teu processo, alguém vai fazer isso. Perfeito. Né? Não tem como. Fantástico. Bom, tá no final aqui. Acho que tá no tempo, né, Léo? Deu? Cara, eu queria agradecer o papo, mas eu queria que você deixasse uma mensagem aí pro pessoal. Fala sobre o MC um pouquinho mais, como é que podem te achar? Estamos aí à disposição, tem o site aí da MC, mcsoftware.com.br. Então, procura lá, manda um e-mail para nós. E assim, não hesite em estar com uma ideia, um problema, acha que, aquilo não tem solução. Conversa com a gente tem o maior prazer. Eu adoro ouvir desafios, problemas ou sonhos, porque às vezes, como eu falei, a gente tem uma área de inovação. Eu tenho coisas que às vezes o meu pessoal criou, ou que a gente viu alguém criar, e eu estou precisando de um problema para evitar. Então, às vezes, hoje eu falo, eu estou com falta de problema. Perfeito. Né? Então, traça suas ideias, conversa com a gente. O meu trabalho
vamos supor, essa ajuda para virar um projeto. A gente está num processo de internacionalização grande agora. Por quê? Esse perfil que a gente tem é raro. Todo mundo foi para o que eles chamam de escalável. Então, você cria um produto para vender em volume. E a gente fica muito na qualidade. Nossos projetos são bons, são muito rentáveis, principalmente para o nosso cliente. Por que o nosso projeto é rentável? Porque o cliente ganha muito com o nosso entregável. Né? E aí a gente viu que essa expertise a gente pode atender parceiros, às vezes clientes em outros países. Então, hoje a gente está exportando essa expertise e está dando certo, né? Estamos montando uma unidade nos Estados Unidos para ajudar como um ponto de captação. E aí estamos vendo o que o futuro espera da gente, mas, como eu falei, o nosso futuro depende do sucesso dos nossos clientes. E estamos aí. Estou novo ainda, tenho 2 filhas que precisamos... Vamos fazer um papo junto em família aí. Vamos se encontrar. 2 filhas maravilhosas. As mulheres que mandam em mim em casa, né? São a esposa e as mulheres. Também. Eu tenho 4 filhos, então 3 meninas e um menino. Sou só eu e ele contra as 4. Contra não, porque a gente não. Mas é tudo voto vencido. Se fizer votação, a gente perde. E na verdade, são os nossos maiores orgulhos, né? Então eu falo que a minha esposa, que me ajudou, tudo que a gente tem é por causa dela. Ela é o porto seguro para a gente voltar, porque você está indo em campo, está resolvendo só problemas. Ela é o porto seguro e todo o lastro do que a MC é hoje, depende dela, que a gente tem que ter alguém que segura as costas e ela. E as filhas que estão saindo melhor que a gente, né? Graças a Deus, né? Então já estão tomando conta de nós, né? Então é isso aí. Fantástico. Cara, é um prazer. Miguel, valeu, o papo foi fantástico. Fantástico. Espero ter aprendido um monte de coisa. Acho que quem assistiu também aprendeu um monte de coisa. Foi inspirador. E, cara, vamos lá. Vamos ajudar os nossos clientes aí a sobreviver, né? Temos que fazer muito com menos. Os negócios não estão fáceis para ninguém, né? E principalmente para os grandes também. Para os grandes estão mais difíceis. Mais difícil. Obrigado. Um prazer. Obrigado, pessoal. Até a próxima com mais um Insights Digitais. Valeu. Valeu.